É verdade, na manhã desta segunda-feira eu vim até as imediações da Feira de Gado em Santa Cruz do Capibaribe, onde está acontecendo uma ocupação denominada Ocupação Fernando Aragão. O líder do movimento é o Osiel Porfírio. Vou conversar com ele, que é líder estadual do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Vou conversar aqui, Osiel Porfírio, inicialmente, como foi que se deu toda essa movimentação? Bom dia, Jota, e bom dia aos acompanhantes do Santa Cruz Online. Essa ocupação se deu, Jota, devido à demanda que a cidade tem de famílias, trabalhadores, né, que não tem casa própria, né, que pagam aluguel. Isso é o nosso movimento aqui desde 2012, né, quando a gente fez essa ocupação aqui próximo à UPA, onde, se você é de Santa Cruz, você lembra que aqui era depósito de lixo, né, de carniças de animais, e as nossas famílias aqui a gente limpou, ocupou, com recurso nosso aqui a gente iluminou, né, hoje é usado como uma via de acesso para o Moda Center. Então a gente tem essa ocupação aqui na Barrinha desde 2012, né? Fizemos aí uma parceria com o prefeito Edson Vieira e através de nossa luta a gente conseguiu aquele empreendimento do Alto do Cruzeiro, que seria construído lá próximo a Santo Agostinho. Com a mudança de presidente, o ministro passou a ser a Bruna Araújo, e aí mudou e foi feito o Alto do Cruzeiro lá, mas aquilo é fruto da luta do MTST, então a gente começou ali, certo? A gente continuou com essa parceria com o prefeito, ele garantiu que não derrubaria nossas casas, a gente acreditou e até hoje não derrubou, graças a Deus, certo? Não foi legalizado ainda, mudou a gestão, o prefeito Edson Vieira garantiu que ia legalizar, mas não legalizou. Entrou a gestão do prefeito Fábio Aragão e a gente tentou conversar com ele para legalizar essa ocupação, certo? E continuamos o movimento com famílias cadastradas. Tem quantas famílias aqui? A gente tem famílias cadastradas, quase 500 famílias cadastradas no movimento. São as mesmas pessoas que ocuparam o loteamento Cruzeiro? Não, o pessoal do que ocupou aquele empreendimento, que a gente foi contra, né? Fizemos nota, sem teto não tira direito de sem teto, certo? Aquele pessoal a gente desconhece, nosso movimento é organizado, certo? Tentamos conversar. Você estava naquela ocupação? Não, a gente não estava não. Você não estava na ocupação do Cruzeiro? Não, senhor, não estava não. Inclusive a gente alertou o prefeito, né? A gente soube que ia ter aquela ocupação, alertamos o prefeito através dos seus secretários, ele sabia, pedimos a ele que reforçasse a segurança lá para que não acontecesse isso. Infelizmente não foi feito, não foi atendido, não reforçaram e as famílias que vão ser beneficiadas foram prejudicadas, né? Porque aí vai demorar mais a entregar, mas o prefeito estava ciente que um grupo ia ocupar, certo? E em relação a essa ocupação, nesse final de semana, que está acontecendo aqui próximo à Feira de Gado em Santa Cruz, o prefeito tem conhecimento, ele já teve diálogo com vocês, já conversou com vocês? Eu ia chegar aí, é que você não deixou. A gente conversou com o prefeito, a terceira reunião, eu pedi para ele conversar com as famílias, certo? Porque a gente já tinha tido 2 reuniões e não tem resolvido nada. Então eu pedi para ele conversar com as famílias, ele veio até aqui na ocupação, reunimos as famílias e pedimos a ele uma área, a doação de uma área aqui ao lado da UPA. Que vocês sabem, ao lado da UPA aqui é um depósito de lixo, né, de entulhos, né? Tem uma área ali de mais de 500 metros quadrados que serve como depósito de entulho. A gente pediu uma área ali de 200 metros quadrados, que o prefeito fizesse a doação e urbanizasse para colocar nossas famílias. O prefeito pediu um prazo, até o final de novembro, a gente tem isso gravado em vídeo, para nos dar a resposta. Mas pela lei, o prefeito pode fazer essa doação? Pode sim, pode fazer doação. Isso já foi feito em vários locais. O prefeito pode fazer doação da área para a instituição, no caso ali seria para o Estado urbanizar, pode fazer para o movimento, como o prefeito Edson Vieira fez uma doação de um terreno lá depois de Santo Agostinho, uma doação de 2 quadras, o prefeito Edson Vieira fez, foi aprovado pelos vereadores. Ele não pode doar e e o projeto não é independente, ele manda para a Câmara, você sabe como funciona. Vocês estão aqui desde quando? A gente ocupou ontem. Nós ocupamos ontem às 4 horas da manhã. E você, depois que fez a ocupação aqui, já tentou conversar com o prefeito? A gente está aguardando, né? No caso agora o Poder Público. A gente acabou de receber uma notificação aqui da Prefeitura que vieram pedir para a gente ir lá na Prefeitura. A gente estava aguardando o contato deles com a gente, porque a gente já procurou eles. Quando a gente vem ocupar uma área, a gente já tem procurado o município, a gente tem tentado dialogar com o município. A gente sabe que a cidade tem o problema da habitação, a gente mostra ao prefeito a saída, né? O que é que ele pode fazer. E aí o prefeito disse se tem interesse ou não. Como o sinal que ele deu é que não tinha interesse, né, quando ignorou essas mensagens, quando não veio conversar com as famílias até o final do mês de novembro, como ele falou que viria, as famílias foram para a ocupação e a gente espera conversar com o prefeito e procurar uma saída. Certo? As famílias não pretendem ficar morando em barraco, o nosso movimento não faz favela, a gente constrói, né, a gente faz ocupação para dialogar com o município,
para resolver a questão da habitação. E qual a próxima etapa a partir de então? A partir de então é a gente conversar com o prefeito, saber se ele quer doar essa área para as famílias, se ele vai fazer um projeto dele para mandar para a Câmara, se ele tem outra área para oferecer. A gente pediu, né, pedimos em documento, passamos para ele a doação de uma área de 200 metros quadrados ao lado da UPA, onde tem o lixo, né, onde tem o lixo hoje. A gente pediu aquela área ali. Se ele tem uma contraproposta, se tem outra área, né, já que se ele acha que é mais valioso aquele terreno civil para colocar lixo de que família, porque é próximo ao decente, ele apresenta outra proposta, né? Vai depender do prefeito aí, onde é que ele quer colocar nossas famílias. Eu acho que ele não quer nossas famílias dentro de barraco, né? A gente tem aqui uma vereadora eleita que ocupou uma área pública, né? Que não foi repercutida. Ela cuida de cachorro aqui, numa área de 30 metros. Ela ocupou aqui dentro da feira de gado. As famílias ocuparam fora. Ela cuida de cachorro, faz um trabalho bonito, que é muito legal o trabalho dela, mas não é melhor do que a mãe que cuida de um filho, né? Quem cuida de cachorro mas assim, não é mais importante do que quem cuida de... Um erro justifica o outro? Não, o erro não justifica a ausência do poder público em habitação, certo? Quando a vereadora ocupa um espaço desse daí, o poder público deveria ter um espaço para ela cuidar. Então ela usa para moradia, ela é sem teto também, ela poderia estar aqui com a gente fortalecendo essa luta. Ô Ziel, a partir de então, o que pode acontecer se não houver um acordo com o prefeito? A gente vamos nos manter aqui, né? Vamos manter aqui. Eu acho que o prefeito vai ter a sensibilidade, né? Vai conversar com as famílias. A gente está aqui aberto para... Ele já veio aqui, eu acho que ele não precisa ter medo de vir aqui. Ele já conversou com as famílias. Ele já veio aqui? Já veio aqui, antes da ocupação. Antes da ocupação, no começo do mês de novembro, ou foi final de outubro, ele veio aqui, teve reunião. Inclusive ele postou no Instagram dele, tornou público. Então ele pode vir aqui conversar com as famílias, né? De quem veio a ideia de colocar o nome da ocupação Fernando Aragão? A partir das famílias, né? A gente em reunião, a gente pediu para... A gente colocava opções, né? Para colocar o nome de político, como Maringuela, a gente colocou o nome, vários nomes. E aí quando colocou o nome de Fernando Aragão, em votação as famílias decidiram pelo nome de Fernando Aragão. Por quê? Primeiro porque pelo que ele representa para a cidade, né? A memória dele. Ele foi o único vereador que regularizou uma ocupação lá no Acauã, né? Em 1992, o único vereador que usou um projeto de lei chamado ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, para regularizar uma ocupação. E em vida, antes de eu levar ele, a gente tem uma conversa com ele e ele estava comprometido com o nosso movimento de ceder a área para nossas famílias. Fernando ia ceder essa área? Isso, ia ceder a área para nossas famílias. A gente tinha uma parceria e ele, se eleito fosse, teria área para habitação. Então a gente ele tem essa história e a gente fez essa homenagem a pedido das famílias que concordamos em assembleia que o nome seria esse. A filha de Fernando Aragão, ela publicou um vídeo no Instagram, inclusive chorando, bastante emocionada. Ela informou que veio aqui pedir para retirar o nome de Fernando Aragão, que é o pai dela. Sim. Inclusive ela pediu no vídeo que respeitasse a memória dele. Diante da situação, você não se comoveu diante das lágrimas da filha de Fernando Aragão? Veja, a filha de Fernando Aragão, eu não a conhecia, ela desceu do carro já com uma pessoa filmando ela, então ela já veio pronta para fazer aquele espetáculo. Para mim foi um espetáculo. Ela chorou. Fez um espetáculo? Para mim foi, sabe? Ela veio pronta. Se ela tivesse vindo conversar comigo, ela tinha vindo sem uma pessoa acompanhando filmando. Então ela já veio fazendo espetáculo e chorando com uma pessoa filmando ela. Eu pedi para ela se acalmar, enquanto mais eu pedi, ela gritava. E ela disse que a memória do pai dela é só dela. Eu acho que ela está equivocada. O pai dela foi um político respeitado e querido na cidade. A memória do pai dela é da cidade, é de todo mundo que conheceu ele, certo? A dor dela como filha é maior do que qualquer dor. Por mais que a gente tenha conhecido ele. Agora a memória do pai dela, que era um homem público, pertence à nossa cidade, pertence à nossa história, não pertence a ela. E aí eu deixo a reflexão para você: se aqui fosse construído um condomínio de luxo, ou um parque, ou qualquer coisa do tipo, com o nome do pai dela, ela não ficaria ofendida. Mas não teria pedido autorização de usar o nome de Fernando Aragão, a família dele? Não, é um nome público, certo? É uma pessoa, um nome público, é falecido e um nome público. Mas a família não pode ser comunicada para autorizar? Não, perante a lei não. Perante a lei não. Ela pode procurar a justiça e aí se a justiça disser... Então a lei permite colocar o nome de qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem pedir permissão à família? Sim. Inclusive, se imagina você colocar o nome de uma rua, se a gente colocasse o nome dele na rua, aí eu tinha que pedir permissão à família? Não. Então as lágrimas delas não comoveram vocês? Não, ela não derramou lágrimas aqui não. Se ela chorou foi em outro canto. Aqui ela gritou, fez espetáculo, certo? Não chorou. E aí eu percebi a intenção dela
de quando ela já desceu com a pessoa filmando, que eu nem a conhecia, né? Eu fiquei sem saber o que ela queria, porque ela já desceu com a pessoa filmando e começou a gritar, e eu pedi para ela se acalmar e ela gritava mais, então eu percebi a intenção que era fazer um vídeo de comoção, né? E aí ela se sente ofendida por estar sendo homenageada por sem-tetos. Mas se fosse por pessoas ricas, se fosse um shopping com o nome do pai dela, como eu falei, uma rua, um parque, talvez ela não tivesse feito esse espetáculo. Ela acha que sem-teto é uma ofensa homenagear o pai dela. Então é um preconceito dela embutido que ela nega, sabe? Mas a gente na prática sabe que é. Inclusive o irmão dela vai fazer um hospital com o nome do pai dela. Ele tem essa proposta de fazer um hospital. Será que ela vai se sentir ofendida se tiver um hospital com o nome do pai dela? Então, mas é o filho de Fernando, o irmão dela, né? Isso. Mas o nome é do pai dela. Ela vai se sentir ofendida? Não, mas o sem-teto ela é ofendida. Então é um preconceito dela, certo? Eu não acredito. Ela é preconceituosa? Pra mim é. O ato dela é claro com isso. Eu queria conversar com ela assim a sós, pra gente conversar, então ela não queria, ela só queria gritar e fazer espetáculo. Se ela quisesse resolver, ela tinha conversado comigo pessoalmente. Tá querendo, como eu chamei ela, vamos conversar, e ela não quis, tá querendo? O fato dela ter vindo, descido do carro já gravando e gritando, a gente percebeu que ela queria fazer um ato de comoção ali, ela queria fazer um espetáculo encenado. Infelizmente o que a gente percebeu foi isso. Você não acredita que esse sentimento da filha de Fernando Aragão é o mesmo do filho, o prefeito da cidade? Não sei, ele não disse, não sei. Ele não demonstrou nem... Não, ele não nos procurou, não conversou com a gente, não falou nada. Mas assim, é uma homenagem nossa, certo? Todo movimento social, toda ocupação homenageia um nome. Homenageia o nome de um político. E em Santa Cruz eu acho que não tem outro nome melhor de se homenagear do que o Fernando Aragão. Osiel, muito obrigado pelas palavras e boa sorte. Valeu, muito obrigado. Então tá aí. Diretamente da ocupação Fernando Aragão, J. Lima, o comunicador da verdade.